Olá, veja agora o que é notícia no Poder Legislativo de Guarulhos. Está começando o Jornal da Câmara. Mais representatividade das mulheres na política, igualdade de direitos, mais oportunidades de trabalho e creches. Esses são alguns desafios lembrados por vereadoras da Casa na semana dedicada à mulher. Hoje a Câmara conta com 5 vereadoras. Os números oscilam porque 3 parlamentares são suplentes. As mulheres ainda são minoria diante do total de 34 vereadores. A Procuradora Especial da Mulher, professora Marisa de Sá, do PT, acredita que a principal luta da mulher ainda é pela autonomia financeira. Eu acredito que as mulheres tiveram, sim, alguns avanços, mas nós ainda continuamos fazendo lutas que são antigas. As mulheres continuam tendo problema na questão da independência financeira e, por isso, muitas vezes são submetidas a situações de violência doméstica, né? São agredidas, apanham, passam por uma série de sofrimentos. Essa falta de independência financeira nos remete a um outro problema, que é a questão da falta de creches. Eu acho que essa é uma das grandes bandeiras para ajudar as mulheres. Tem diversas mulheres que eu recebo que falam, olha, eu preciso de um emprego, mas não tenho com quem deixar meu filho. Então, continua sendo uma das maiores lutas das mulheres, o direito à educação e o direito à creche para os seus filhos, para que elas possam trabalhar. Eu acho que nos dias atuais é fundamental as mulheres terem independência financeira na sociedade. Com apenas 15 dias de mandato, a advogada e vereadora pelo PP, doutora Márcia, também destaca a necessidade de mais espaço para as mulheres na sociedade. Nós, mulheres, hoje somos gestoras dos nossos lares, somos trabalhadoras, estamos na política. Aliás, pouca mulher na política, né? Hoje nós somos menos de 12%. E é isso, a mulher moderna, ela está cada vez mais buscando o seu espaço e atingindo objetivos, né? Que é melhorar a sociedade, contribuir para a nossa sociedade, né? Se bem que ainda acho que falta muito, né? Porque o correto seria 50% aí para homens, 50% para mulher, e nós ainda temos poucos recursos, poucas pessoas que investem na mulher, porque talvez não acredite tanto no potencial. E nós temos mulheres aí fantásticas, com potencial maravilhoso, que poderia ser muito, muito positivo para a sociedade. As vereadoras concordam que o maior desafio ainda é pela igualdade de acesso e remuneração no trabalho. A gente tem dados que falam que a mulher ela estuda mais do que os homens. As mulheres, elas tem muito mais mulheres com nível superior no Brasil do que homens. As mulheres estão buscando a educação para transformar a sua vida. E mesmo assim, nós ganhamos 30% a menos do que os homens. O Brasil continua sendo um país injusto. As mulheres recebem, no mínimo, 30% a menos que os homens. E isso é possível porque existe aí uma elite dominante, né, que não permite, a gente não pode mais falar em igualdade de gênero, como se essa palavra igualdade de gênero fosse um crime. Não é crime igualdade de gênero. Igualdade de gênero é direitos iguais entre homens e mulheres. As mulheres querem ganhar do mesmo tanto. Se eu sou motorista e meu colega homem é motorista, por que eu tenho que ganhar 30% a menos? Se eu exerço uma função de diretora numa empresa, de chefia, de comando, por que o meu companheiro, só pelo fato dele ser homem, ele ganha mais e eu ganho menos? Então, existe uma exploração da mulher na sociedade. Ganhar o mercado de trabalho é um deles, ganhar a política de igual com o homem é um deles, né? Um grande desafio, é o que eu acabei de dizer. Infelizmente, nós não temos a mesma visibilidade que tem um homem. A gente fica até triste, né, com isso, porque somos tão capazes quanto. Aliás, hoje nós cuidamos da casa,
filho, marido, política, trabalho e damos conta de tudo isso. Então, quer dizer, com certeza seríamos muito proveitosas para o mercado aí de trabalho e da política. Para as parlamentares, a luta política é pela paridade numérica entre homens e mulheres nos partidos e nas casas de leis. Se a gente olhar o que mudou a nova legislação eleitoral, não mudou nada. Eles colocaram lá uma cota de 10% de mulheres. Imaginem, 10%. Nós temos 34 vereadores nessa casa. 4 serão vereadoras. Que cota é essa? Né? Então, a mulher ela não avançou na política, nós somos pouquíssimas parlamentares. Tem países até mais machistas que têm mais mulheres do que nós atuando na política. Não foi criadas as condições para que a mulher realmente participe da política. A gente vai para uma reunião política, faz o que com a criança? É a mesma história da mulher que precisa de independência financeira. Eu tenho 3 filhos, como que eu pago alguém para olhar? Como é que eu pago uma escola, se uma escola é no mínimo R$500 para cada um? Né? E ainda não fica o dia inteiro. Então, a falta de creche, né? A falta de independência financeira, a falta de espaços que permitam que as mulheres participem de reuniões. Então, se um partido político quer que tenha mais mulheres participando, crie as condições. Crie uma sala para as mulheres discutirem política e uma sala para as crianças terem um atendimento pedagógico, uma recreação, alguma coisa cultural. Então, está faltando a gente conseguir criar esses espaços. Tenha lá 30% de mulheres garantidas perante a lei como parlamentares, né? Vamos começar por 30% como proposta, para a gente caminhar para os 50%. E que nas mesas diretoras tenham mulheres também representando e discutindo a política, porque isso é importante, sim, é um olhar diferente, nós não vamos ter avanços. Precisa ter mulheres nas direções dos partidos, precisa ter mulheres nas câmaras, nas mesas diretoras, precisa ter mulheres de verdade, com cadeiras garantidas, para que as mulheres realmente façam os debates pertinentes aos direitos das mulheres. Eu acho difícil um homem vir aqui na Câmara falar que ele está precisando de creche. Você não acha? Acho bem difícil. Então, é a mãe que vem atrás da creche, né? É a mãe que precisa trabalhar, né? Então, quem mais cuida da família é a mulher. O homem também cuida, claro, mas é a mulher. Então, a gente precisa conseguir discutir políticas públicas e criar leis que garantam essa participação feminina. E, olha, mulheres participando de verdade, porque a gente também vê na sociedade a esposa, é a tia, é a mãe, é a irmã, né? E ali está a serviço só para cumprir as pautas masculinas, na verdade, né? Então, é um representante feminino, mas que às vezes está só cumprindo. Então, não é isso que a gente quer. A gente quer uma participação verdadeira. Eu sempre digo que 30%, 10%, como a gente vem vendo, é muito pouco. Eu acredito em 50%, porque nós somos tão capazes quanto. Além da mulher se empolgar com isso e entender que o lugar dela também é na política, nós temos, a curto prazo, o que poderia ter era partidos políticos acreditando um pouco mais na mulher. Eu digo isso por experiência própria. Em 2012, eu fui candidata, tive 1.033 votos e não tive a mínima condição do partido, porque o partido não acreditou no meu potencial. Infelizmente, não acreditou. Então, geralmente, os partidos investem muito mais em homens do que nas mulheres. Se houvesse recurso para mulheres, com certeza nós mostraríamos a que nós viemos. E esse eu acho que esse vai ser o grande diferencial. Os partidos políticos acreditarem nas mulheres e dar uma chance de visibilidade maior para a mulher, que hoje não é feito isso. Nesse período de celebração e reflexão, as vereadoras deixam um recado para as mulheres. As mulheres têm que ter culturalmente claro para elas de que não dá mais. Não tem essa de minha filha vai lavar a louça depois do almoço e meu filho vai jogar bola no campo ou na rua, né? Então, não. Aqui é divisão de tarefas, todo mundo trabalha. E parece pequeno, mas tem que começar de casa. Porque se você não convencer nem as pessoas da sua casa, quem que você vai convencer? Né? Então, eu acho que essa é a grande transformação. Eu desejo muita garra
para a mulher. Eu desejo que a mulher não aceite o não como resposta. Eu desejo que a mulher vá em busca dos seus sonhos, porque eles são possíveis, né? Porque o limite não existe para nós mulheres, como não existe para os homens. Então, o que eu acho que a mulher deve fazer é falar, aqui é meu lugar, eu vou ficar, eu vou buscar, enfrentando todas as dificuldades que a gente sabe que tem, mas venha enfrentar a dificuldade, venha ter garra para chegar no objetivo. E eu acredito que se a mulher fizer isso, nós vamos ter uma sociedade mais justa, porque a mulher, ela além dela ser mãe, dona de casa, ela consegue ver os problemas na sociedade com sensibilidade, com mais dedicação. Então, quanto mais mulher, melhor no mercado de trabalho, em todos os lugares. E a Procuradora da Mulher faz um convite para a sessão solene em homenagem às mulheres, que acontecerá no plenário da Câmara nesta quarta-feira, dia 9 de março, às 19h. Nós queremos homenagear as diversas trabalhadoras da nossa cidade. Então, a motorista, a médica, a dentista, a professora, a servente da escola estadual, né? A funcionária da Secretaria do Trânsito, da Secretaria de Obras, a moça que é da Defesa Civil. Então, essa homenagem, ela está chamando uma mulher para representar de cada setor, mas ela quer homenagear todas as mulheres da cidade. Então, todos estão convidados, dia 9 às 19h, para participar dessa sessão solene. Depois do intervalo, o Executivo reapresenta projeto que pretende incorporar gratificação ao salário dos procuradores da Prefeitura. O Jornal da Câmara volta já. Queria parabenizar a TV Câmara, parabenizar aqui o presidente e todos os vereadores pelo trabalho que vem sendo feito e espero que vocês possam continuar contribuindo cada vez mais para levar informação à nossa população e permitir que o cidadão possa participar, dando opiniões, sugestões e ajudando a construir a cidade. E parabéns pela qualidade, porque eu estava dizendo agora há pouco, vez ou outra estou por aí no trânsito, às vezes até fora de Guarulhos, e aí ligo o celular pela internet, sintonizo, acompanho. Então, a gente fica feliz quando vê essas coisas, porque significa que esse esforço que vocês estão fazendo aqui, tem muita gente que vocês nem estão sabendo, mas que estão do outro lado, acompanhando para e passo tudo que acontece no Legislativo e tudo que acontece na cidade. Parabéns, sucesso e já nasceu bem. A Câmara Municipal de Guarulhos acredita num mundo melhor e mais igual. E a igualdade de direitos passa por cidadãos democraticamente bem informados. Para que a informação chegue realmente a todos, a Câmara aposta na inclusão. A transmissão das sessões conta com o apoio de um intérprete de Libras, a língua brasileira de sinais. Assim, o deficiente auditivo também pode acompanhar tudo o que acontece na política da cidade e exercer, de fato, o papel de cidadão. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Um projeto que já causou bastante discussão na Câmara voltou à pauta do Legislativo. O prefeito Sebastião Almeida reapresentou uma proposta que incorpora ao salário dos procuradores da Prefeitura uma gratificação de representação e consultoria. Vice-presidente do Legislativo, o Dr. Laércio Sandes, do PMN, é contrário ao projeto. Eu achei muito estranho a apresentação desse projeto, porque, na verdade, a essência desse projeto vem à casa pela terceira vez. Pela primeira vez, o projeto era bem robusto, diversos direitos, se criava algumas arbitrariedades. O prefeito, depois de muita polêmica, acabou retirando o primeiro projeto. Na sequência, acho que quase um mês depois, veio um segundo projeto, um pouco mais enxuto, e mais uma vez, naquela oportunidade, face à grande polêmica que se instalou, a Câmara rejeitou a entrada daquele projeto na casa, ou seja, na própria deliberação, no aceitar ou não o encaminhamento do projeto, foi rejeitado.
E, surpreendentemente, agora, no mês de março, o prefeito encaminha um projeto para a Câmara muito mais enxuto, contemplando a gratificação. O que é a gratificação? Existe uma lei de 2011 que criou para esses procuradores do município, em torno de 80 procuradores, uma gratificação por eficiência e assiduidade. Gratificação essa que é bastante questionável, porque o advogado, o procurador, já tem a atribuição de ter um serviço eficiente, tem que ter assiduidade, então não justifica essa gratificação. E pelo que me consta, dentro de em breve aí vai ter um questionamento judicial com relação a essa situação, e os procuradores, de forma maliciosamente, não sei qual é o vínculo ou comprometimento que eles têm com o chefe do executivo, conseguiram fazer com que o prefeito encaminhasse esse projeto para casa pela terceira vez para incorporar essa gratificação, de forma que o salário deles, aí, pelo que me consta, tem um acréscimo de até 135%. Nós não podemos concordar com isso, porque eles já são bem remunerados, não é momento da gente verificar reajuste salarial, muito pior ainda para um determinado grupo do município. Se for para valorizar a categoria, então vamos fazer uma reforma administrativa, valorizar todo o funcionalismo, abrir concurso público para fiscalização, melhorar a eficiência tributária, aí eu concordo. Agora, privilegiar só os procuradores, eu não vejo pertinência no momento atual, não vejo necessidade, eu acho que está tendo um exagero por parte do prefeito ao encaminhar esse projeto. Em justificativa enviada à Câmara, a Prefeitura afirma que não haverá impacto orçamentário, pois a gratificação já é paga hoje aos procuradores. Dr. Laércio Sandes discorda. Veja, eu discordo completamente que não há um impacto. Hoje, vou dar um exemplo para você. Determinado funcionário aí pode ter um salário aí de R$4.000. Se ele tem 135% de gratificação, a soma disso nós chamamos de remuneração. Você tem o salário base, mais aquela gratificação, dá um determinado plus chamado de remuneração. Se esse funcionário tem horas extras ou algum outro benefício, hoje é calculado em cima do salário base, em cima dos R$4.000. Amanhã, se esse projeto vir a ser aprovado, o cálculo não será mais em cima dos R$4.000, será em cima dos 4 mais o valor que vier a ser incorporado. Então, não procede essa justificativa que foi apresentada pelo Executivo neste momento. E da mesma forma, se nós viermos a aprovar este projeto da forma que foi colocada, vai trazer impacto às contas públicas no futuro. De que forma isso pode acontecer? Hoje, os servidores que trabalham na Procuradoria, os procuradores, advogados, eles são todos seletistas, não são estatutários, não são comissionados. O seletista hoje contribui pelo teto da Previdência Social, que está em torno de R$5.100. Então, qualquer cômputo de aposentadoria desses funcionários no futuro será limitado ao teto da Previdência Social. No instante que nós incorporarmos isso aos vencimentos dos mesmos, eles estarão obrigando o município lá na frente, se o município vier criar no futuro regime jurídico único e esses funcionários se tornarem estatutário, o cálculo da aposentadoria dele, o pagamento dessa aposentadoria vai ser em cima do valor cheio, ou seja, por exemplo, em cima do salário que eles têm hoje, mais a gratificação. Então isso, sem dúvida nenhuma, vai trazer um impacto financeiro nas contas do município a curto, médio e longo prazo. Então não procede essa argumentação. Mais uma vez o prefeito foi induzido a erro e nós, enquanto vereadores da Câmara Municipal, não podemos deixar isso acontecer. Da minha parte, vou encaminhar, vou pedir para os colegas, para os pares, para não aceitarmos a entrada desse projeto, para que nós venhamos derrubá-lo na deliberação inicial. O Executivo perdeu a chance de se tornar um pouco feliz em tudo isso ao encaminhar esse projeto da Procuradoria. Reavaliar a questão salarial dos cargos de confiança do governo é a atribuição dele de fazer e mandar o projeto para casa. Agora, você mandar um projeto tirando o direito da classe operária, daqueles que têm um salário inferior e privilegiar um determinado segmento, não tem pertinência, não é racional. Então, eu acho que aí é mais um dos diversos erros que eu tenho batido constantemente, a falta de uma gestão eficiente, um planejamento. Aliás, a Prefeitura nem Secretaria de Planejamento tem. Fica cada um atirando para cada lado, é o que tem ocorrido, e a gente não pode aceitar isso. E depois do intervalo, o Executivo envia projeto de lei que reduz subsídios e vencimentos na Prefeitura. A gente já volta. Eu tenho
convite para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos. Toda quarta-feira rola uma edição inédita do Ponto de Vista, um programa de entrevistas que traz personalidades da nossa cidade e suas opiniões sobre diversos assuntos ligados a Guarulhos. Ponto de Vista toda quarta-feira, logo após o Jornal da Câmara aqui, na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. O ESIC, Portal da Transparência, abre as contas da Câmara para toda a sociedade. Nele, você encontra as informações sobre o orçamento da Câmara, a receita e as despesas detalhadas. Após um rápido cadastro, você tem acesso a todas as informações. E algumas delas você não precisa se cadastrar para acessar. São as informações de interesse coletivo. Mais uma iniciativa da Câmara de Guarulhos para modernizar o Legislativo Municipal. Para saber mais, acesse o site da Câmara, www.câmaraguarulhos.sp.gov.br. Clique no link Portal da Transparência e veja o vídeo de orientação. O Executivo enviou à Câmara Municipal um projeto de lei que fixa normas para pagamento de subsídios e vencimentos na administração municipal. Entre as normas está a redução do salário do próprio prefeito. Nós conversamos com o líder do governo sobre o assunto. O Jornal da Câmara conversa agora com o vereador professor Samuel Vasconcelos, que vai falar com a gente sobre um projeto que foi enviado à casa pelo prefeito Sebastião Almeida, é o projeto 576 de 2016, que as pessoas estão popularizando como um projeto sendo chamado de o prefeito resolveu baixar o salário agora, no final do mandato. Vereadora, a gente quer conversar com o senhor para tentar esclarecer o que é o projeto 576 de 2016, que foi enviado à casa pelo prefeito Sebastião Almeida. Obrigada pela sua entrevista. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar falando mais uma vez à TV Câmara e dizer que não é um projeto que visa reduzir apenas o salário do prefeito, vai além. O salário do vice-prefeito, dos secretários, secretários adjuntos, diretores e até mesmo dos comissionados, daqueles que são de livre nomeação. E ressaltar também que o projeto ele vem como um projeto temporário. Por quê? Esse projeto ele é enviado à casa pela necessidade do Poder Executivo de limitar, ou seja, estabelecer os gastos e não ultrapassar os limites determinados pela Constituição Federal. O artigo 169 da Constituição Federal e a Lei Complementar 101 estabelece que o município não pode gastar além de 60%, isso juntando 54% do Executivo e 6% do Legislativo com o pessoal. Como a arrecadação do município caiu, está abaixo do esperado, então há necessidade de que o Poder Executivo crie medidas para não ultrapassar a lei de responsabilidade fiscal. Por isso, o prefeito mandou à casa um projeto que reduz em 10%, desde o salário dele até os demais comissionados. Lembrando que algumas empresas da iniciativa privada têm feito também isso para a manutenção do emprego. Outra opção que o prefeito tinha seria exonerar uma boa parte dos comissionados, o que naturalmente iria complicar ou iria comprometer vários serviços que são prestados pela administração municipal. Uma das justificativas do projeto é exatamente essa, vereador, para não atrasar salários e para não ter que demitir, não ter que exonerar pessoas. Era realmente a única medida que seria possível para conseguir conter a crise, porque o senhor falou em diminuição da arrecadação de receita. A crise, o cenário de crise, ele não apresenta outra medida a não ser essa, e a gente tem aqui, né, como o senhor falou também, prefeito, vice-prefeito, chefe de gabinete, secretários adjuntos, coordenadores e também SAAI, AGRU e PREF. A única medida possível era essa? Não sei se é a única, eu não fiz parte da comissão de estudo que elaborou o projeto, mas acredito que é a mais viável.
não é? O governo do estado, por exemplo, o governador Alckmin, ele tem tomado algumas medidas e tem sido impopulares, mas que o momento exige. Por exemplo, os professores já há alguns anos vêm reclamando bastante a questão dos contratos precários. O prefeito optou por, em vez de fazer contratos precários, mandar esse projeto que reduz de forma temporária e depois, em havendo recuperação, e espero que haverá recuperação da receita líquida, aí voltará-se tudo a ser como está estabelecido hoje. O projeto, ele destaca bem que é uma medida temporária. Quando a gente fala temporário, então não existe um tempo pré-determinado. Assim que o cenário melhorar, essa medida ela não vale mais, é isso? Mas aí tem que voltar outro projeto à casa, mas nesse projeto demonstra que a intenção do prefeito, ao contrário do que dizem, né? O prefeito está reduzindo o salário no último ano de mandato. Não, isso não é uma opção dele, não é o desejo dele, isso é uma necessidade. Muitas vezes no poder legislativo, executivo, as pessoas, ou quem está na gestão, ou quem está ocupando o cargo parlamentar, tem que tomar medidas que nem sempre elas são simpáticas, não são aquelas que as pessoas esperam, mas são aquelas que o município precisa. E neste momento há uma necessidade extrema do Poder Executivo em aprovar esses projetos de lei para que nós não caiamos na lei de responsabilidade fiscal, ou seja, tenhamos que responder por ultrapassar o limite determinado na Constituição para o gasto com o pessoal. O projeto chega à casa, o senhor acredita que ele deve passar sem problemas pela aprovação dos vereadores, pela aprovação do presidente? Acredito, esse não é um projeto polêmico, acredito que tanto os vereadores da situação quanto os vereadores da oposição têm um entendimento pleno, que as disputas aqui, elas se dão, mas quando o projeto é de interesse da sociedade, lembrando que os servidores existem para servir à sociedade, não a sociedade servir aos servidores. Então, dentro desse critério, acredito que os vereadores, tanto da oposição como da situação, como já disse, têm um pleno entendimento que essa é uma medida acertada pelo prefeito Sebastião Almeida para melhorar a situação do município na questão das finanças. Tá certo, vereador, obrigada pela sua entrevista. Eu que agradeço, um abraço. O vereador Guti, do PSB, teme pela segurança dos alunos das escolas municipais que são transportados pelas peruas ou vans. Por isso, criou um projeto de lei que obriga a instalação de rastreadores nesses veículos, os populares GPS. O próprio autor explica mais detalhes da medida. Muito bem, para você então que acompanha aqui o Jornal da Câmara, espaço aberto para a gente falar dos projetos de lei que tramitam aqui na casa. Projeto de hoje do vereador Guti, do PSB, que está aqui ao meu lado. Projeto que ele protocolou aqui o ano passado, que diz respeito aí à instalação de rastreadores nos veículos escolares. Ele obriga que esses rastreadores sejam instalados nos veículos escolares e a gente precisa entender um pouco melhor esse projeto, então queria que você explicasse melhor para quem assiste agora a TV Câmara, ao Jornal da Câmara, vereador, o que exatamente significa esse projeto para a gente aqui poder bater um papo e trocar uma ideia. Obrigado por falar com a gente. Eu que agradeço. Bom, na verdade esse projeto ele consiste em colocar o sistema GPS, né, que você consiga geolocalizar o veículo, e em especial que nós estamos falando aqui do transporte escolar, para que a prefeitura e até mesmo as escolas consigam comunicar os pais aonde está localizado esse transporte escolar, para dar uma tranquilidade. A gente sabe o tanto que nós estamos vivendo, os perigos do dia a dia, violência e tudo mais, intempéries de tempo. Então isso consiste em que o pai fique tranquilo. A partir do momento que a criança está num transporte escolar, ela consiga monitorar em tempo real aonde está esse carro, se já chegou, se já está voltando com a criança, enfim, para que consiga realmente ter um grau de satisfatoriedade maior. Esse sinal GPS, ele iria para onde? Teria uma central aqui no município que os pais poderiam consultar? Como é que seria isso que você imaginou? Bom, na verdade, quem faria toda a gestão, obviamente, é a prefeitura, onde possa fazer essa comunicação diretamente com as escolas e com os pais. E quem deveria pagar pelo instalador? Que aí fica a grande questão, né? De repente o cara é obrigado, mas ele fala, eu não pago, a prefeitura deveria me dar. Quem que deveria pagar pelo seu projeto? Bom, na verdade, obviamente que aquela pessoa que tem a concessão do serviço, né, que presta o seu prestador de serviço, ela tem que instalar. No momento que vire lei, esse prestador de serviço ele tem que instalar, ele arca com os custos e obviamente que toda a frota nova, todos aqueles novos prestadores de serviço, eles automaticamente teriam já que instalar.
E aqueles que vão renovar a sua licença, aí na renovação eles teriam que instalar também. Quer dizer, então seria obrigatório para a licença também, para quem não tirou e para quem fosse renovar. Exatamente, para garantir que todos os carros sejam rastreados pelo sistema de GPS. E você chegou a prever alguma sanção, Guti, no seu projeto ou não? Não, se não for adequado a contento, obviamente que aí fica a critério da prefeitura fazer a sanção de maneira adequada através da regulamentação da lei. E aí eu vou terminar aqui com aquela pergunta que eu sempre faço para todo mundo que eu entrevisto perguntando sobre o projeto de lei. Confiante pela aprovação na casa? Acho que aqui dá para passar. Mas e aí na hora do prefeito assinar lá, o que você acha? Eu acredito que é um projeto bom, acredito que a Câmara votará favorável e por não onerar os cofres públicos, acredito que o prefeito sancionará também, uma vez que está visando diretamente a segurança das crianças. Obrigado por falar com a gente, Guti. Eu que agradeço. E o Jornal da Câmara fica por aqui, mas você pode acompanhar as informações do Poder Legislativo de Guarulhos pelo nosso site e pelo Facebook. Voltamos então na próxima sexta-feira com mais uma edição inédita para você. Até lá.